Olá, como vão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. No vídeo de hoje eu vou fazer algo um pouco diferente do que costuma acontecer no canal. Eu não vou falar de direito, mas eu vou falar de algo em que eu já estou envolvido há muito tempo, que é a educação. Mais especificamente, eu quero comentar a resposta que o historiador da Unicamp, o professor Leandro Carnal, deu no Roda Viva do dia 4, segunda-feira passada, quando questionado acerca desse movimento que tem cada vez se tornado mais, vamos dizer assim, discutido, que é a escola sem partido. Pessoal, eu vou começar colocando a pergunta e depois da pergunta eu vou colocar a resposta do professor Leandro Carnal entremeada de alguns comentários meus para que nós possamos refletir acerca do que foi dito. Vamos começar pela pergunta. Leandro, voltando a uma questão, o público enorme de professores que te acompanham, como é que você se posiciona e como é que eles deveriam responder aos ataques da área ou do campo do conhecimento básico, ensino fundamental e médio, a respeito da escola sem partido? Qual a sua posição a respeito disso? O que você orientaria os colegas? Porque, afinal de contas, você deu várias pistas aqui e continua dando pela internet. Antes que passemos a resposta, percebam que a pergunta do historiador José Freitas Neto foi feita mencionando especificamente primeiro e segundo grau, ou seja, ele não perguntou de como se deve tratar da questão da doutrinação na universidade. Então, esse é um aspecto que eu queria destacar. Vamos à resposta do professor Carnal. Eu sou acusado sempre de ser um contemporizador, sempre um diplomata, um Talleyrand, mas é preciso dizer, escola sem partido é uma asneira sem tamanho, é uma bobagem conservadora, é coisa de gente que não é formada na área. Esse é o primeiro ponto que eu queria frisar e portanto, eu vou interromper por um instante. Ele usa as expressões asneira, bobagem e diz que é uma coisa de pessoas que não são da área. Eu vou começar por esse final. Ora, quer dizer então que pessoas que não são da área da educação não podem discutir os rumos da educação no Brasil? Não podem discutir o que acontece dentro da escola? Não podem ter opinião acerca disso? Esse me parece um argumento preconceituoso e antidemocrático. Eu não começaria por aí, para desqualificar a opinião desse pessoal da escola sem partido. E veja, eu não concordo com eles não, afinal ainda vou chegar lá. Mas para desqualificar o pessoal da escola sem partido, o que ele diz? Não são da área. Ora, em se tratando especificamente da escola pública, que é custeada com impostos e tributos pagos pela população, eu acho que esse argumento segundo o qual quem não seja da área não tenha condição ou não possa discutir o que acontece dentro das escolas, eu não posso concordar porque não me parece nada democrático. Se for assim, quem não seja programador não poderá reclamar de algum programa que não respeite os seus direitos, de algum algoritmo que ultrapasse o razoável em relação à privacidade, digamos assim, ou quem não seja do ramo do direito não vai poder propor leis. Eu queria então começar dizendo que esse argumento não me parece válido. Desqualificar a crítica que a escola sem partido coloca pelo fato de ser uma crítica de quem está fora da academia. Bom, além disso, ele usou algumas outras expressões que, para mim, me parecem apenas xingamento. Então, eu não sei nem se deva ser questionado e me parece muito estranho vir da boca do professor Leandro Carnal, que é um cara conhecido por ser equilibrado, por ser polido, etc. Voltemos à resposta, vamos dar continuidade. Na sequência, eu volto a interromper. Não é formada na área e que decide ter uma ideia absurda, que é substituir o que eles imaginam que seja uma ideologia em sala de aula por outra ideologia, que é uma ideologia conservadora. Então, como eu já desafiei algumas pessoas, me diga um fato histórico que você vai dar que não tem opção política. Me diga um fato histórico. Cortar a cabeça de Luís XVI, 21 de janeiro de 1793. Cortar a cabeça de Antonieta, 16 de outubro de 1793.
Nós vamos dizer que pena, coitados dos reis, ou vamos analisar como um processo de violência típico da Revolução e assim por diante. Não existe escola sem ideologia. Seria muito bom que um professor não impusesse apenas uma ideologia e que abrisse caminho para sempre para o debate. Mas é uma crença, em primeiro lugar, fantasiosa de uma direita delirante e absurdamente estúpida de que a escola forme a cabeça das pessoas e que esses jovens saiam líderes sindicais. Os jovens têm sua própria opinião, ouvem o professor, vão dizer que o professor é de tal partido, os jovens não são massa de manobra e os pais e professores sabem que os jovens têm sua própria opinião. Toda opinião é política, inclusive a escola sem partido. Eu gostaria de uma escola que suscitasse o debate. Gostaria de uma escola que colocasse para o aluno, no século XIX, um texto de Stuart Mill, falando do indivíduo, da liberdade do mercado, ao lado de um texto de Marx, e que o aluno debatesse os dois textos. Mas se o professor for militante de um partido de esquerda ou de centro, também faz parte do processo. Isto não é ruim. A demonização da política é a pior herança dessa ditadura militar, que além de matar seres humanos, ainda provocou na educação um dano que vai se arrastar por mais algumas décadas. Dando continuidade ao seu raciocínio, o que o professor Karnal diz é que trata-se de uma proposta de substituir uma suposta ideologia presente em sala de aula por outra ideologia que, em tese, estaria ausente da sala de aula. Então, seria uma proposta da direita com o objetivo de substituir a ideologia de esquerda que estaria sendo dada em sala de aula pela ideologia de direita que está sendo dada em sala de aula. Eu não sei se o professor Karnal efetivamente conhece o que está sendo discutido ou se ele simplesmente ouviu falar e respondeu desse jeito. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que a resposta que ele deu foi de uma mera desqualificação. A escola sem partido é de gente que não é da universidade, é de gente que não entende o que acontece em sala de aula e é de gente que quer substituir uma ideologia por outra. E aí ele conclui entendendo que é impossível retirar a ideologia de sala de aula. Mas será que foi isso que foi colocado? Veja, a resposta do professor Karnal, para mim, tem um problema sério. Porque ao desqualificar o que vem sendo discutido, ele coloca para debaixo do tapete um questionamento que está na sociedade e que não se resume a discutir se o professor é de esquerda ou se o professor é de direita. A questão é outra. A questão se refere ao direito dos alunos de ter acesso a opiniões e posições que não se restringam a uma tentativa de evangelização. É lógico que existe um reducionismo no sentido, e isso na cabeça de algumas pessoas, no sentido de pensar que a escola é um lugar onde as pessoas serão evangelizadas, catequizadas, e é claro que isso não funciona bem assim. Mas também não é verdadeiro imaginar que uma pessoa, um professor que tem uma posição militante, vá optar por uma abertura no debate. E o problema não é só o professor em sala de aula não, sabe? O professor Karnal está desconsiderando que um professor militante... Aí eu vou falar um pouquinho da universidade, porque me pareceu que a resposta dele não foi para o primeiro e segundo grau. Um professor militante, ele ocupa uma posição em comissões e colegiados que vão decidir para onde vão as bolsas de pesquisa. E aí, apenas aquelas linhas de pesquisas que estão de acordo com a sua ideologia ou percepção de mundo é que serão financiadas. Às vezes, esses professores se reúnem, organizam eventos, colóquios, tratando como debate aquilo que é apenas uma concordância. E aí é que está o problema. Eu acho que o professor Karnal reduziu e simplificou demais a realidade. E ele ainda diz, os estudantes não são evangelizados, não são enganados. Espera aí, professor, de que estudante que nós estamos falando? O senhor é professor da Unicamp, onde estão alguns dos melhores alunos do Brasil. Eu leciono na UFOP, tenho ótimos alunos também, mas também leciono em particulares, boas e ruins. E
Se a pergunta, ou se escola sem partido é um movimento que está tratando do primeiro e do segundo grau, será que eu posso entender que o pessoal nessa fase tem essa crítica? É lógico que se aparecer um professor vestido de Che Guevara, com a barba e tal, os alunos vão falar, o professor vermelho. Mas as coisas não são assim. Do mesmo modo como quando se tenta estabelecer uma ideologia em sentido contrário, as coisas não são óbvias. Quero exemplificar. Lá na UFOP tinha um grupo de estudos que tratava de marxismo e a ideia era implantar o marxismo. Isso foi obviamente visto como algo ideologizado, partidarizado no mau sentido. Mas também existe empresa júnior. Empresa júnior também não traz uma ideologia? Traz. Então, professor, claro, ele não vai ver esse vídeo, mas para quem está me ouvindo, então o que acontece? Não há problema de ter um professor que tenha uma visão de mundo, que acredite naquilo e que queira implementar aquilo. Mas a sala de aula não é um lugar, o trabalho não é um lugar de absoluta liberdade do professor. Ele tem que cumprir um conteúdo programático e ele deve, não é que tudo bem, melhor que seja assim, não, ele deve expor posições diversas, ele deve apresentar as críticas que existem no estado da arte àquilo em que ele acredita, ou seja, ele não pode estar ali com a vontade ou o papel de evangelizar e de catequizar. E o senhor mesmo, como se o Karnal estivesse vendo o vídeo. Mas o próprio Karnal reconhece isso, porque quando ele diz o professor que ele quer ser, ele fala de um professor que apresenta as vertentes do pensamento e ele mesmo diz que ele detesta ser catequizado. Eu acho que a coisa está num outro campo. O problema não é desqualificar quem, porventura, tem a sua opinião e queira debater o que acontece na escola. É preciso entender que, em meio a isso, há questionamentos legítimos e discutir. Até que ponto o professor é livre para fazer o que quiser em sala de aula? Essa história da audiência cativa é muito séria, o aluno tem que ficar lá, ele é obrigado a ficar sentado. A LDB implica em obrigatoriedade da presença do aluno. E o senhor realmente acha que o aluno deve ser obrigado a ouvir o que um catequizador queira dizer? Nesse aspecto, eu acho que o pessoal da Escola Sem Partido tem um ponto de razão. É lógico que se eles querem proibir a discussão de ideologias, eles estão fora do foco. É claro que existem exageros no que eles dizem, mas não é o caso de desqualificar, não, porque senão a academia, especialmente a universidade, vai se tornar cada vez mais isolada. Veja agora nessa discussão do impeachment. A posição do povo em relação ao governo foi contrária à da universidade e à da classe artística. A que ponto chegamos em que a universidade já não tem mais relevância na cultura nacional? Ou nós discutimos o que acontece na academia, inclusive com quem é de fora e que financia a academia, ou senão, eu não sei para onde que vai a universidade, especialmente no campo das humanidades. E olha só, um professor que queira ser um catequizador militante, se isso é bom, se isso deve ser admitido, isso deve ser admitido na perspectiva de um papel que os cursos devem exercer. E o professor Karnal, nesse mesmo Roda Viva, questionado acerca do papel das humanidades nos dias de hoje, não deu resposta. Então, repito, é o caso de discutir e não de desqualificar, porque se a proposta da Escola Sem Partido parece ser um pouco exagerada e direitosa, o problema que eles indicam, que é a manipulação na academia, o desrespeito ao direito do aluno, esse ponto deve ser discutido sim, e me desculpe o professor, mas não é possível desqualificar quem tenha os legítimos interesses em discutir essa questão. Então é isso, obrigado para quem tenha me assistido até aqui.
Eu não costumo fazer esse tipo de manifestação, mas eu vi muitos colegas, sabe, divulgando, dando o link do Karnal, como se o professor Karnal fosse um deus. Eu acho que a gente tem que parar de mitificar esse pessoal da área de humanas e criticar o que eles pensam, porque é só assim que nós podemos avançar no pensamento. Um abraço e até a próxima. Eu sou um professor antes de ser um intelectual. Eu sou um difusor, um facilitador, um decodificador, um homem que faz o que Pedro Lombardo fez talvez na Idade Média, alguém que dá acesso e as pessoas pensam por si. Por isso que eu sempre disse, eu odeio aula de catequese, seja ela dada por um religioso, por um ateu, por um vegetariano, por um carnívoro, por um petralha ou por um coxinha. Eu odeio alguém que quer te convencer que isso é verdade